Quero convidar você para abrir tua Bíblia em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, 32. Nós vamos ler o versículo 22 ao 31. O texto será projetado aqui. Você pode acompanhar pelo projetor. Gênesis 32, o versículo 22 até o 31. Fala sobre Jacó. Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, o val do Jaboque, que era um ribeiro, um rio. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. E então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Era o próprio Deus, em forma de homem. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse a Jacó: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. É a primeira vez que o nome Israel aparece na Bíblia. Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, porque disse: eu vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada, a minha vida foi salva. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Até aí. Queridos, todos os dias, nós nos deparamos com uma coisa chamada decisão. Decisão, todos os dias. Nós temos algumas decisões básicas, rotineiras, que nós tomamos todos os dias. O fato de você estar aqui hoje foi uma decisão. Amanhã, na hora que você levantar, você vai decidir trabalhar, você vai decidir ir para a escola. Talvez logo depois do culto você vai ter que decidir aonde você vai, se você vai para casa ou vai para algum outro lugar. Depois você vai ter que decidir o que vai ser a semana, como será a semana. Enfim, a nossa vida é feita de decisões. Algumas decisões no dia a dia e outras que podem muito definir muita parte da nossa vida e comprometer toda a nossa vida. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Se eu pegar a raiz da palavra decisão, você vai encontrar cisão. É a mesma raiz da palavra incisão. Mesma raiz. O que é incisão? É aquilo que o médico faz com um bisturi. Ele faz uma incisão, um corte. Às vezes, a nossa decisão é como um corte. Tem algumas decisões na vida que não tem como voltar atrás. Tem algumas decisões na vida que não tem como eu querer consertar depois que eu tomo. São algumas coisas sérias que eu preciso entender. Por exemplo, lá em Goiás, olha que coisa interessante, tem um lugar chamado Serra da Divisa. É uma serra onde a chuva cai, e dependendo de onde ela cai, uma parte da chuva pode escoar para cá, descer a serra, desembocar num rio, e esse rio, ele vai até o Oceano Atlântico. Agora, se ele cair para cá, ele desemboca para outro rio, e ele vai para a área dos Andes, ele vai para a área do Oceano Pacífico, e ele desemboca no Oceano Pacífico. Então chama Serra da Divisa por causa disso. Dependendo do local onde a água cai, ali determina um antagonismo, algo totalmente diferente. É mais ou menos essa nossa vida. Às vezes nós nos deparamos com a Serra da Divisa em nossas vidas, e dependendo da decisão que nós tomarmos, o rumo é totalmente contrário, totalmente decisivo. Todos os dias, praticamente, uma serra de divisa da nossa vida, principalmente em relação a Deus.
Quando eu tomo uma decisão em relação a Deus, isso pode interferir drasticamente na minha vida aqui, mas também na minha eternidade. E pode interferir nos meus filhos, nas minhas próximas gerações. E quando eu vejo a história da Bíblia, eu vejo Deus se revelando na palavra de Deus, eu percebo que é Deus chamando o homem sempre a uma decisão, sempre querendo que o homem tenha uma decisão em relação a Ele. Eu não posso ficar em cima do muro, eu não posso ficar apático. Esta é a história da humanidade, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tudo gira em torno da redenção da humanidade. Onde Deus vê um homem sofrendo, um homem perdido, um homem longe dele, um homem padecendo, um homem frustrado, um homem indo para o inferno, um ser humano totalmente alheio, vivendo muito mal, e Ele chamando. Este foi o plano traçado por Deus, a redenção da humanidade. Culminou em Jesus Cristo, mas começou lá no Antigo Testamento. Deus chamou um homem chamado Abrão, em Gênesis 12, e disse a Abrão, aí versículo 3, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, eu abençoarei todas as famílias da terra. Como que por meio de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas? Através de Jesus. Abraão, Israel, Jesus, todas as famílias, inclusive a minha e a sua. Começou lá em Gênesis, onde Deus colocou para Abraão, eu vou abençoar a humanidade através de você. É o povo de Deus, o povo de Israel, que veio Jesus Cristo. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó. E uma coisa que eu preciso entender, todos os homens citados na Bíblia, todos, eram como eu e você, imperfeitos, falhos, limitados, pecadores, cometiam equívocos, pessoas difíceis, pessoas complicadas. Isso não é exclusividade nossa. Os grandes homens da Bíblia também tinham esses problemas, eram carentes da graça de Deus, como eu e você, mas sempre eles tinham que ter e tomar decisões em relação a Deus, como eu e você. Eu me identifico muito com Jacó. Eu acho Jacó enigmático. Eu acho Jacó, dos patriarcas, onde nós citamos Abrão, Isaque e Jacó. Jacó foi um homem que foi muito parecido conosco, que teve dificuldade para tomar uma decisão em relação a Deus, como eu e você temos. Teve dificuldade, decisão tipo sim ou não, decisão tipo eu quero ou eu não quero, decisão tipo não pode haver meio termo. E este foi o problema de Jacó. Durante várias décadas, durante vários anos, ele passou boa parte da vida no meio termo. Ele admirava as coisas de Deus, mas não se envolvia, não se decidia. Eu gosto de Deus, eu respeito as coisas de Deus, eu admiro muito o meu pai, Isaque, o meu avô, Abrão, mas isso não é uma decisão. Tem pessoas que simpatizam com a igreja, simpatizam com Jesus Cristo, acham bonito uma religião, acham bonito a Bíblia, acham importante ter fé, mas isso não é o suficiente. Ficam flertando com Deus, flertando com a Bíblia, mas não tomam uma postura. Ele passou anos da sua vida no meio termo, até chegar no Val de Jaboque, no texto que nós lemos, em Gênesis 32, onde Deus o confrontou, onde Deus disse, agora você tem que tomar uma decisão. Este texto foi o decisivo na sua vida, e eu quero meditar com você sobre Jacó, contextualizando para nós. Você vai perceber uma coisa fantástica, tem tudo a ver com a minha vida e a sua vida. A decisão que ele tomou, o antes, o depois, o que aconteceu e como ele chegou até lá. Então vamos pensar sobre isso, decisão. Eu quero pegar 3 aspectos da decisão. Primeiro, no aspecto passado,
Para eu ter uma decisão hoje, eu preciso decidir primeiro romper com o meu passado. Romper. Eu creio que deve ser o maior desafio nosso e a maior dificuldade nossa. É o meu estilo de vida. É o meu modo de viver. Eu preciso aprender a romper com aquilo que eu faço, se isso tem me prejudicado e isso tem me afastado de Deus. Talvez seja o maior desafio do ser humano para tomar uma decisão, romper com o passado. Quando Deus, ali, na forma de homem, a Bíblia, a teologia chama isso de teofania, Deus, fania manifestação visível de Deus. Ali nós percebemos a figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento. O próprio Jesus estava ali. Toda vez que Deus se manifestava em forma corpórea no Antigo Testamento, quando apareceu ali para Abraão, quando apareceu lá para Ló, em Sodoma e Gomorra, sempre é Jesus Cristo. E aqui neste ponto, onde ele luta com Jacó, não foi uma luta de soco, mas segurando para ele não fugir. Ali era Jesus Cristo. Então, quando este homem chegou para Jacó, Jesus Cristo, Deus, o próprio Deus, chegou para Jacó e perguntou o nome, Jacó lhe respondeu: qual é o seu nome? Jacó. Jacó, respondeu ele. O nome Jacó dizia muito a respeito de quem ele era. O nome Jacó significa enganador. O nome Jacó significa aquele que age traiçoeiramente. Este foi o estilo de vida marcante de Jacó desde o seu nascimento. Por que ele se chamou Jacó? Porque desde que ele nasceu, ele era gêmeo de Esaú. Esaú nasceu primeiro e ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Então, as pessoas que viram ali, falam assim: esse aqui está trapaceando, agindo traiçoeiramente. Então, qual que é o nome dele? Jacó. Aquele que burla, aquele que engana, aquele que age traiçoeiramente. É impressionante como que essa foi a marca da vida de Jacó. Por onde Jacó passava, ali tinha uma marca de destruição. Onde Jacó passava, ali tinha um rastro de alguém enganado, alguém manipulado. Toda a vida de Jacó foi isto. Onde ele passava, ele enganava alguém. Ele teve muitas dificuldades com seu irmão, Esaú. O Esaú foi uma pessoa que sofreu muito nas mãos de Jacó. Os dois não se davam, os dois não cabiam no mesmo espaço, os dois eram rivais. Para você tentar entender, um vestia uma camisa branca e preta, e o outro vestia uma linda camisa verde e branca. Entendeu? Eles não combinavam. Tinha atritos, rivalidades. Era muito complicado. E a partir daí, você vai começar a perceber Jacó sempre passando pela esperteza, Esaú para trás, enganando Esaú, enganando Isaac, manipulando, induzindo as pessoas ao erro. Esaú era o líder da clã de Israel, o líder, não chamava nem Israel ainda, era o povo de Deus, os hebreus, por causa de Abraão, Isaac e Esaú, porque Esaú era o primogênito. Mas Esaú era um homem leviano, era um homem que não dava importância para as coisas de Deus, era um homem que, apesar de viver dentro de uma família onde existia Abraão e Isaac, não levava a sério a sua vida espiritual, como muitos hoje. Tem uma família muito abençoada, a mãe não tem uma postura, não leva a sério, é leviano, é uma pessoa que não tem firmeza de propósito. Uma vez esse homem foi caçar, ele chegou com fome, Jacó estava lá no meio do mato fazendo um prato de lentilhas, e ele disse: eu quero comer, eu estou morrendo de fome, me dê um prato de lentilhas. E Jacó disse para ele: se você me der o seu direito de primogenitura, eu te dou o prato de lentilhas. Ou seja, ele falou assim: o que me interessa o direito de primogenitura morto? Me dê esse prato de lentilha, eu não estou nem ligando para isso. Ou seja, ele era uma pessoa extremamente devassa, mundana, não levava a sério as coisas de Deus.
Jacó tirou dele o direito de primogenitura, depois ele roubou a bênção. Isaac era cego, já estava velho, ele vestiu com as roupas de Esaú, ele colocou pelos de animais, porque Esaú era peludo, roubou o direito de primogenitura, roubou a bênção. Ele passou Esaú para trás, agora ele era o líder do clã, ele era o líder do povo de Deus, só que tinha um problema, Esaú queria matá-lo. Então toda a vida de Jacó foi isto, até quando ele resolveu fugir para Esaú não matá-lo. Para salvar a sua vida, ele fugiu de Canaã. Aí a mãe de Jacó, Rebeca, disse para ele: vai lá para a casa do meu irmão, fique lá, até que Esaú esqueça e te perdoe, porque se você ficar aqui você vai morrer. Olha para mim, Rebeca gostava mais de Jacó, Isaac gostava mais de Esaú. Sabe isso que quer dizer? Que as famílias da Bíblia eram disfuncionais também, como as nossas. Tinham problemas como as nossas. Os homens da Bíblia tinham dificuldades como nós, e as famílias da Bíblia também tinham as suas dificuldades como as nossas. Não tinha família perfeita na Bíblia. Nós começamos a perceber pessoas carentes da graça de Deus, que precisavam de uma intervenção de Deus e da misericórdia de Deus. E por causa disto, Jacó fugiu e foi lá para Padã Arã, à busca do seu tio Labão. Aí chegou no local, é isso que eu quero que você preste muita atenção. Ele pegou uma pedra e fez daquela pedra um travesseiro. E quando ele chegou naquele local, ele teve um sonho, em Betel, preste atenção. Teve um sonho no qual ele viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor e Deus disse para ele: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e de Isaac. Eu não sou o teu Deus ainda, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Eu darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Ele ergue um memorial e diz: aqui é Betel, aqui é Betel, aqui é a casa de Deus. E aí você começa a perceber uma coisa, ali, Jacó faz uma oração tola, como eu e você fazemos sempre, uma oração tola. O que Jacó faz? Qual é a oração que ele faz? Então, Jacó fez um voto: se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem, se cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, se prover-me de comida e roupa, se levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E uma coisa, hein? Vou dar o dízimo do que eu tenho. Uma oração tola. Ele achava que Deus era tão pequeno, e não tinha noção do tamanho de Deus. Ele pensou que podia manipular Deus, como manipulava Esaú, como manipulava Isaac. Ele queria fazer de Deus aquilo que ele fazia com as pessoas. Se o Senhor me abençoar, eu vou te servir. Se o Senhor me der, eu vou me submeter. Pensa que Deus aceita pratos de lentilhas? Uma oração tola. Deus não desiste de Jacó apesar da sua mesquinhez. Deus não desiste de Jacó apesar da falta de compreensão dele. É a mesma oração que muitos fazem hoje: se o Senhor me abençoar, eu vou te servir. Aí vem um problema, abandona tudo, larga a igreja, é a oração tola de Betel. Pessoas que não conseguem assumir o senhorio de Deus nas suas vidas, mas parece que eu que tenho que dominá-lo. Um carro quebra, vem uma enfermidade, vem uma dificuldade, abandona tudo, larga tudo. Somos tolos, quando achamos que Deus vai fazer aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos. Então, eu vou te servir, só se o Senhor fizer isso.
Ele não tinha noção nenhuma da vida. Ele não tinha ideia de quem Deus era. E aí ele foi. Ele chegou em Padan-Aram, na casa do seu tio, e viu uma mulher, que era prima dele, chamada Raquel. Ele ficou apaixonado por Raquel. Ele estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai. Ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão da sua irmã, ele não sabia que era ela, descobriu depois. As ovelhas de Labão aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Jacó viu Raquel e se apaixonou. E eu vou dizer uma coisa para você, homens, presta atenção no que eu vou dizer. Sabe por que Raquel se apaixonou por Jacó? Porque Jacó abriu a pedra, removeu a pedra do poço e deu de beber às ovelhas. Ele cuidou. Quando o homem cuida, a mulher se apaixona. Quando o homem provê, a mulher se apaixona. Ali começou um grande amor. Ao ponto dele chegar para Labão, seu tio, e dizer: eu quero me casar com Raquel. E Raquel disse: eu quero me casar com Jacó. Aí Labão disse o seguinte: você vai trabalhar 7 anos por ela, para mim. Por 7 anos eu te dou. No dia que completaram-se os 7 anos, Labão embebedou Jacó, deixou-o bêbado. Ele, na noite de núpcias, ao invés de dar Raquel, deu Lia, que era mais velha. Não era bonita como Raquel, e Jacó também não gostava de Lia. Ele gostava de Raquel. A partir daí, ele dormiu com Lia, na noite de núpcias. E no outro dia, acordou, viu que era outra, que era a irmã Lia, e disse para Labão: o que você fez? Falei assim: não, aqui nós temos o costume de nunca dar a mais nova primeiro. Eu não te falei? Ele começou a provar do seu próprio veneno. Sabe o que quer dizer isso? As pessoas que enganam são enganadas. As pessoas que passam os outros para trás, sempre vai ter um mais esperto que ela. Ele começou a provar do seu próprio veneno. As pessoas que vivem mentindo, sempre vão encontrar com pessoas que mentem. As pessoas de mau caráter, sempre vão encontrar pessoas de mau caráter na sua vida, sempre. Isso é a lei do retorno, isso é fato. Deus colocou um Labão na vida de Jacó para ele provar do seu próprio veneno e perceber o que é passar os outros para trás. Ele trabalhou mais 7 anos, ele casou com Lia, mas aí ele já pegou Raquel, naquele momento, mas trabalhou mais 7 anos, ele ficou 14 anos trabalhando para o seu sogro, no caso o tio Labão, em troca das suas 2 esposas. E Deus foi dando filhos para ele. 11 filhos, depois veio Benjamim, são as 12 tribos de Israel. Então chegou um determinado momento que um foi enganando o outro. Jacó enganava Labão, Labão enganava Jacó, e aquela coisa toda doentia, uma coisa esquisita, e chegou um determinado momento que Jacó disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu não quero continuar nessa vida. E ele resolveu voltar para Canaã. E quando ele voltava para Canaã, ele tinha um problema. Esaú, depois de 20 anos, será que me perdoou? E Esaú, depois de 20 anos, será que vai me aceitar? Depois de 20 anos, Esaú, meu irmão, como que ele está em relação a mim? E quando Jacó estava indo, avisaram-no: Esaú está vindo aí com 400 homens a cavalo armados. Jacó falou: ele vai me matar, ele vai matar minhas esposas, meus filhos, ele vai pegar o meu gado. E Jacó estava muito rico, porque Deus o abençoou, apesar dele. A partir daí, Jacó começou a mandar presentes para Esaú. A partir daí, Jacó começou a mandar as coisas para Esaú. E olha só o que aconteceu. Já estamos no Val de Jaboque. Os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele porém passou a noite no acampamento, ele foi ficando para trás.
Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar um lugar de passagem do Jaboque, e depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. E aí veio um homem, Deus se pôs a lutar com ele. Aqui entra o texto que nós lemos. O que Jacó fez? Ele pôs tudo na frente. E quando ele chegou num determinado momento, sozinho, ele queria fugir. Ele queria ver o que ia dar. Ele colocou a sua esposa, suas esposas, seus filhos, os seus bens, tudo, e falou assim: eu vou ficar aqui esperando. Aí chega Deus e diz: espera, agora você vai ter que arcar. Você tem uma decisão na tua vida. A sua personalidade a vida inteira foi fazer mal para os outros, enganar as pessoas, mas agora é um momento decisivo da sua história que você tem que tomar uma decisão. Você vai continuar vivendo assim ou não? Eu preciso de uma resposta, eu quero uma resposta. Não tem como protelar, não tem como procrastinar. Eu quero uma decisão da tua parte. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é você? Quem é você? Como você tem vivido? Se você precisar achar uma palavra para definir quem você é. Jacó, a marca dele, enganador. A marca dele. Se eu pegar uma palavra para identificar você e a mim, que palavra que nós vamos achar para nós? Adúltero? Promíscuo? Que palavra? Que palavra cabe na tua vida? Que palavra define quem você é? Orgulhoso? Fofoqueiro? Que palavra define a tua personalidade? Preguiçoso, murmurador, desanimado, deprimido, ansioso, estressado, inconstante. Qual é a palavra que cabe em você? Aquele que guarda mágoas, aquela que guarda mágoas, aquele que não consegue perdoar. Qual é a palavra que cabe na tua vida para definir quem você é? O insatisfeito, drogado, aquele que tem pena de si, aquele que se acha vítima da vida, aquele que é inconstante, briguento. Quem é você? Quem é você? Isso nos intriga, porque muitas vezes nós mostramos para as pessoas aquilo que nós não somos, só nós sabemos quem nós somos. Ninguém te conhece melhor do que você, só Deus. Então, quando nós fazemos esses questionamentos para nós mesmos, é como tem sido o nosso estilo de vida. E eu não posso compensar os meus erros pelas minhas qualidades. Aí eu sou assim mais, eu sou assim também, não importa. Eu tenho que pensar quem eu sou. O meu nome é Jacó. Qual é o seu nome? O seu nome. Qual é o seu nome? Jacó teve que colocar diante do homem, Deus, meu nome é Jacó. Meu nome é Jacó. Eu sou uma pessoa que adoro o dinheiro. Eu sou uma pessoa que sou muito materialista. O meu nome é avareza. Qual é o meu nome?
A decisão de romper com o passado começa a dar uma luz em transformar-se no presente. Jacó começa a lutar com uma figura misteriosa, o próprio Deus, a teofania, ali Jesus Cristo. E é interessante que Deus não deixa fugir, e eles lutam a noite inteira. Essa luta era praticamente Deus segurando Jacó, dizendo: você não vai fugir não, camarada. Você vai encarar a vida agora de frente. Você fugiu de Esaú há muitos anos atrás, você passou muita gente para trás, agora você vai encarar as suas dificuldades, você vai encarar de frente tudo aquilo que você fez, você vai consertar. Até quando você vai fugir? E Deus o segurou dizendo assim: hoje é o dia da decisão. E ele resiste àquele homem misterioso. No momento da decisão, ali no Val de Jaboque, num determinado momento da luta, já amanhecendo, o que o anjo faz? O que Deus faz? O que aquele homem misterioso faz? Toca-lhe na articulação da coxa. Ou seja, ele coloca o enfraquecimento dele para colocá-lo em contato com a sua fragilidade. Ele começa a mostrar para Jacó: você não é tão autossuficiente assim. Ele perde a sua mobilidade, ele perde a sua firmeza, ele não consegue continuar lutando. Deus não queria matar Jacó, Deus queria fazer bem para Jacó. E como ele fez isso? Colocando-o em contato com a sua fragilidade para salvar a sua vida. Deus tem colocado dificuldades na tua vida para te abençoar, para mostrar que Ele te ama. Não é para te maltratar, nem para te matar, mas para fazer com que você reconheça que você é frágil, que você precisa tomar uma decisão para com Ele. É por isso que muitas vezes os teus relacionamentos não estão dando certo. Ele quer que você acorde. Vida financeira, as coisas que você procura idealizar e fazer, criação de filhos, tem muitos sinais que Deus está colocando, tipo que tocando na tua coxa, para colocar em contato com a tua fragilidade, e para dizer: você não consegue dominar a tua vida o tempo todo, por mais que você tente, você está sempre ansioso, sempre insatisfeito, sempre preocupado, e isso não é vida. Quando toca na coxa de Jacó, e Jacó perde a mobilidade, Jacó segura o homem, agarra, e diz: hoje é o dia, aqui no Val de Jaboque, eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares, é hoje, eu não quero mais isso para a minha vida, O nome Jacó simbolizava o seu passado. Aí o homem diz: o seu nome não será mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus. Hoje, você lutou com Deus, não contra Deus, com Deus. Você lutou com os homens, e você prevaleceu. O seu nome não será mais enganador, aquele que age traiçoeiramente, mas será príncipe de Deus. Eu não vou tocar no seu exterior, eu não vou mandar você para uma igreja para obedecer ritos de uma religiosidade fria. Eu não vou dar ordens para você: faça, porque isso não salva ninguém, não muda a vida de ninguém. Mas eu vou agir no mais profundo da tua alma, eu vou mudar a tua essência. Você agora é o teu nome, príncipe de Deus. Eu vou fazer uma transformação em você que ninguém pode fazer. Eu vou fazer o que teus pais não conseguiram fazer. Eu vou fazer o que os teus professores não conseguiram fazer. Eu vou fazer o que os teus terapeutas não conseguiram fazer. Porque só eu tenho a chave do quarto mais profundo da tua alma, e é lá que eu vou agir. Você não é mais Jacó, o enganador, mas é Israel, príncipe de Deus. Somente Deus sabe quem nós somos. E por mais que nós temos sido aquilo que Ele não deseja, nós podemos mudar, se nós tomarmos uma decisão e querer, e confiar e crer.
É o que Deus deseja de nós. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque eu nasci de uma forma, vivi de uma forma, não significa que eu vou morrer dessa forma e continuar vivendo dessa forma, se isso tem me feito sofrer. Se eu tenho causado danos para as pessoas e causado danos a mim mesmo. Você quer se conhecer? Conheça Deus, o teu Criador. Quanto mais você conhecer Deus, mais visão clara você terá a respeito de você. Eu quero fazer um desafio para você. Eu quero que você entenda uma coisa. Olha para mim. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus tem tido paciência com você. Mesmo eu e você longe dele, ele nunca ficou longe de nós. Nas horas mais críticas das nossas vidas, ele estava lá. Jacó estava longe de Deus, mas Deus estava perto de Jacó. Isso se chama amor. Mas o maior desafio nosso é sair de Betel, onde nós fazemos orações tolas, para irmos para Jaboque. Esse é o maior desafio, de Betel, lá, onde ele diz: se tu me abençoares, tu serás o meu Deus, para Jaboque. Betel é o lugar onde nós barganhamos com Deus todo domingo aqui na igreja. Deus, faça isto, Deus me dê aquilo, Deus me abençoe aqui, Deus me dê um emprego, me dê um carro novo, me dê um companheiro, me dê uma companheira. É a típica religiosidade evangélica brasileira, utilitarista. Utilizamos Deus, e ainda falamos, ó, vou até dar o dízimo, até parece que Deus está interessado no teu dinheiro. Deus está interessado no teu coração e no teu amor. Deus não precisa do teu dinheiro, não. Então o que eu preciso entender? O evangelho de Betel não salva, não muda. O evangelho onde eu me relaciono com Deus para Ele me abençoar e ponto final. Mas não é o evangelho que transforma o caráter, não é o evangelho que muda a vida. Eu preciso do evangelho do Jaboque. É o evangelho onde Deus nos toca, onde Ele muda os nossos passos, onde nós começamos até a mancar, onde mudamos o nosso estilo de vida, onde mudamos o nosso caráter. Sabe por que nós precisamos do Jaboque? É porque ninguém consegue ser Jacó a vida toda. É muito peso ficar enganando e sendo enganado, mentindo e pessoas mentindo, traindo e sendo traído, é muito peso. Ninguém consegue viver assim o tempo todo. Eu preciso mesmo de transformação, de quebrantamento. Algo que comece efetivamente novo na minha essência. Deus te convida hoje, para vir para o Val de Jaboque. E eu te falo em nome de Jesus, hoje aqui pode ser o Val de Jaboque para a tua vida. Um verdadeiro encontro com Deus. Uma verdadeira transformação de vida. Onde pode afetar todas as áreas da tua vida. E uma coisa fantástica, projetar o futuro. Porque é para lá que nós vamos. A decisão incide em romper com o passado, a transformação hoje no presente, mas colher para o futuro. A decisão de Jacó não somente afetou sua vida, mas a sua eternidade. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Teve um momento que ele teve que escolher, decidir. Sabe por quê? Porque o Deus dos seus pais não era o seu Deus. A pergunta que eu faço para você hoje: o Deus dos seus pais é o seu Deus? O Deus dos meus amigos, muitas vezes pode não ser o meu Deus. O Deus dos meus parentes. O que vai determinar o futuro da tua alma é um relacionamento pessoal com Deus, não um simpatizante de Deus. E não servir a Deus por tabela. Eu confio muito na oração da minha mãe. A oração da sua mãe vai te proteger, vai te abençoar, mas não vai levar a tua alma para o céu.
se você não tiver um compromisso com Jesus Cristo. Você não pode ficar na muleta das pessoas. Você tem que ter um encontro pessoal com Jesus. É interessante que toda vez que Jacó se relacionava com Deus, ele era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac. Lá em Betel, Deus mesmo lidava com Abraão. Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Agora, olha só a postura de Jacó. Se o Deus do meu pai, falando com Labão, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria. Eu sei que Deus tem me abençoado, mas Ele não é o meu Deus. Eu sei que Deus tem me guardado, mas é por causa dos meus pais, Abraão e Isaac. Mas ele não assumiu. 32, Jacó orou, naquele momento crítico do val de Jaboque: ó Deus do meu pai Abraão e do meu pai Isaac, o Senhor que disse, volte para a sua terra. Toda vez que Jacó se referia a Deus, era dessa forma: eu amo Deus, mas Ele não é o meu Deus. No fundo, você sabe quem Deus é para você. No fundo, você sabe quem Deus é para você. Só que quando chegou o momento da decisão, o val de Jaboque, o que aconteceu? Ele voltou mancando encontrar com Esaú. Ele foi consertar o seu passado. Ele foi consertar a sua vida na fé. E aconteceu uma coisa inusitada. Quando ele viu Esaú vindo, depois de mais de 20 anos, sem saber o que estava acontecendo na mente e no coração de Esaú, ele se dobrou, se curvou e mais ainda, ele se deitou no chão e colocou o rosto em terra. E ele pediu perdão para o seu irmão. Esaú desceu do seu cavalo, o abraçou e o beijou. E eu vou dizer uma coisa para você: olha para mim, presta atenção. Ninguém resiste a um coração humilde. Ninguém. Você quer consertar seus relacionamentos? Se humilhe. Você quer consertar seus relacionamentos? Dê o primeiro passo. Para de esperar que os outros venham. Para de falar que está certo ou está errado. Mas dê o primeiro passo. Porque a vida está passando. E pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser uma pessoa muito querida, de muitos anos de relacionamento, que num determinado momento teve um encrave, mas ninguém aguenta, ninguém resiste a um coração humilde. E nessa humildade, Jacó conquistou a ternura e o perdão do seu irmão. Se abraçaram. Jacó disse: eu vou para Canaã e vou morar aqui, é a nossa casa. É a nossa casa. E sabe o que Jacó fez no momento que ele chegou lá em Canaã? Ele levantou um altar. E sabe qual é o nome que ele colocou no altar? Deus, o Deus de Israel. É o meu Deus. É o meu Deus. Não é o Deus somente de Isaac, de Abraão, mas agora é o meu Deus. Eu agora digo que eu não sou mais simpatizante de Deus, mas agora eu tenho um relacionamento com esse Deus. Isso determinou a sua eternidade. Isso determinou a sua vida, ao ponto de Jesus dizer sobre a ressurreição dos mortos: vocês não leram o que Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Jacó está com Deus no céu. Para onde nós vamos, se nós também tomarmos essa decisão, de dizermos para Ele de todo o nosso coração: eu quero assumir um compromisso sério contigo. Por causa dessa decisão, eu quero mudar o meu nome. Em nome de Jesus, hoje aqui, neste local, é o teu Jaboque. É o teu lugar de entrega. Hoje aqui pode ser a serra da divisa da sua vida, onde a tua decisão pode dar um rumo totalmente diferente para a tua vida, para as tuas gerações, para os teus filhos e para a tua eternidade. Hoje é o dia que Deus marcou para ter um encontro com você e para dizer: pare de lutar contra mim, ceda,
Eu te amo. E você não faz ideia de onde eu posso te levar. Você não tem ideia de onde eu posso te levar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.